Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Ione e nós vamos refletir juntos a respeito de um livro que, para mim, fez muita diferença na minha vida e é esse livro que estou mostrando para vocês. O nome dele é A Sublime Arte de Envelhecer e o autor é o Anselmo Green. Então, esse livro ele foi muito importante no meu processo de envelhecimento e como eu acho que as coisas boas a gente tem que partilhar, então eu decidi partilhar com vocês as reflexões que esse livro me traz. Então nós vamos iniciar vendo o que a introdução dele vem trazer para a gente. Então na introdução nós vamos ver o seguinte, que para que a gente envelheça com sabedoria, nós temos que dar alguns importantes passos. O primeiro passo ele chama de o passo de aceitar. O segundo passo, o largar. E o terceiro passo, e mais importante, é o ir além de si mesmo. Nós vamos refletir cada um desses passos nos capítulos subsequentes. Ainda na introdução, nós vamos ver o seguinte, que cada pessoa deve decidir como é que ela vai viver o seu e vai lidar com o seu próprio envelhecimento. Ela tem que pensar que o envelhecimento é alguma coisa que vai acontecer, quer queira aceitar ou não. E ela tem que pensar como é que ela vai trabalhar a questão da possível doença, das perdas, como é que ela vai vivenciar tudo isso e os limites todos que vão acontecendo durante o envelhecimento. Durante a nossa vida, muitas coisas não são percebidas, mas na velhice, ou quando a velhice vai chegando, que se tem mais tempo, que se tem mais sabedoria também, a gente passa a observar e a sentir algumas coisas, e a realizar algumas coisas que ficaram no tempo. A pessoa idosa, ela não precisa mais se preocupar em produzir nada, ela simplesmente está aí, é a presença dela que conta. A velhice deve se tornar fecunda. Então, quando uma pessoa idosa pode se expressar, pode viver aquilo que está nela, através de orações, histórias, artes, ela se tornou uma pessoa sábia. Ela pode simplesmente olhar à sua volta. Como, por exemplo, eu gosto muito de uma imagem da velhice, que é a cadeira de balanços. Cadeira de balanços, quando uma pessoa idosa se senta na cadeira de balanço, ela simplesmente está calmamente, tranquilamente se balançando e ela irradia paz e tranquilidade ao seu meio. Muitas vezes, ela nem está observando o que acontece à sua volta. Ela está observando o que está dentro dela própria. Então, o envelhecer deve nos fazer olhar para dentro de nós mesmos. Então, iniciando agora o primeiro capítulo do livro, o primeiro capítulo vai trazer a reflexão sobre o sentido da vida. Então, vamos refletir um pouco sobre o que é esse sentido da vida. Se uma pessoa idosa não entender o sentido da velhice, ela vai olhar com inveja e com ciúmes para a vida dos jovens. E o que é pior, vai só ter atitudes de reprovação para com os jovens. Agora, quando ela consegue encontrar um verdadeiro sentido do envelhecimento e aceitar de boa vontade esse envelhecimento, ela vai se relacionar melhor. Então, quem viveu mal a juventude, não assumindo realmente a sua missão na vida, também vai ter dificuldade na velhice. Então, o sentido da vida consciente, ou da velhice consciente, está no que ela tenha essa consciência da diminuição das forças corporais e na aceitação das forças espirituais, e em dirigir o seu olhar para dentro de si mesma, para a alma, porque na alma é que está a riqueza da pessoa. A velhice nos convida a olharmos para dentro de nós e lá descobrir o tesouro das lembranças que nós guardamos durante toda a nossa vida.
as lembranças que estão no interior, as imagens, as experiências vividas. O envelhecimento não é apenas um enfraquecer ou definhar, mas ele tem seu próprio período, no período do envelhecimento, ele tem seus próprios valores, tem seu próprio encanto, sua própria sabedoria, tem a sua tristeza própria também, como tem a tristeza própria em todas as fases da vida. Para viver o valor da velhice e seu sentido, é necessário, segundo Hermann Hesse, aceitar a sua própria velhice com tudo o que ela nos traz e concordar com a situação. Quem na velhice descobre o mistério da vida e compreende sua vida numa visão de conjunto, esta pessoa será sábia. Portanto, o primeiro sentido e a primeira tarefa da velhice é tornar-se sábia. Então, essa é uma tarefa. Nós temos que nos tornarmos sábios. É tarefa nossa. É o desafio, mas vale a pena. Sábio vem de saber. E saber, por sua vez, tem a ver com olhar em profundidade. A pessoa que olha, que vê mais profundamente, busca o fundamento das coisas e mantém a vida coesa. Nós vemos Jesus na cruz, a sua última palavra na cruz, ele diz: tudo está consumado. Está consumado, está concluído, a obra está acabada. Muitas pessoas têm muito medo do final da vida porque elas têm medo de não encontrar mais nada, de terem perdido tudo. Elas têm medo da própria fragilidade. Jesus consuma na cruz tudo o que ele viveu. E sua morte não é um fracasso, mas a reunião de toda a vida dele. A sua morte é a consumação do amor. Olha, é essa a meta que nós temos que ter. O segundo sentido da velhice consiste em que a pessoa idosa tem uma proximidade especial com o eterno. Vou até repetir, porque isso eu acho extremamente importante e extremamente reconfortante. A pessoa idosa tem uma proximidade especial com o eterno. As coisas, os acontecimentos da vida imediata vão perdendo sua importância. E outras coisas que a gente achava, então, sem importância, elas crescem em seriedade, crescem em intensidade. O bom êxito da velhice não depende apenas da pessoa, da sua própria aceitação do envelhecimento, mas depende também da sociedade. A sociedade precisa dar ao idoso o espaço no qual ele possa envelhecer bem e dignamente. Num ambiente em que só considera importante a juventude e as coisas do criar, do fazer, do executar, claro que vão considerar os velhos como alguma coisa sem valor, alguém que só atrapalha a vida dos jovens. Dessa forma, não adianta prolongar a vida dos idosos com medicamentos sem lhes dar o devido valor, a devida dignidade. E se, por outro lado, dermos aos idosos a dignidade que eles realmente merecem, eles serão, para a família, para a sociedade, uma verdadeira bênção. A questão é como chegar àquela sabedoria que nos faz ser na velhice uma bênção. É verdade que existem muitos velhos que são insatisfeitos e amargurados e que só vivem para infernizar a vida dos outros. Então, tirando esse grupo de jovens, de idosos, vamos pensar que sábia é a pessoa que sabe saborear a si mesma. E assim, ela deixa um bom sabor nas pessoas que ela vai encontrando pela vida. Então, a tarefa de envelhecer, de tornar-se sábio, é fundamental para que a gente possa ter uma velhice eu costumo dizer, uma velhice com alegria. Porque velhice, ao contrário do que muita gente pensa,
Não é tempo de tristeza. Velhice é tempo de alegria. Assim nós encerramos o capítulo 1. Vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 traz a seguinte reflexão: aceitação da sua própria existência. Muitas pessoas envelhecem reclamando que fracassaram na vida, que só sofreram, que sofreram muito. E elas ficam nessas queixas o tempo todo. São incapazes de ver as coisas boas que aconteceram. Elas só fazem reclamar. E se acusam-se das coisas não terem dado certo. Se nós conseguirmos aceitarmos a nós mesmos, se nós tivermos construído a nossa vida sobre um fundamento sólido, especialmente, se nós tivermos construído a nossa vida sobre Deus, será muito mais fácil viver a velhice. Muitas pessoas vivem a sua vida, durante toda a sua vida, da juventude à idade adulta, de ilusão, não na realidade. E aí, quando chega a velhice, quando elas tomam consciência da velhice, as ilusões caem por terra, as aparências caem por terra. E na velhice, tudo que é, fica claro. E aí, ela se fixa no envelhecimento só como perda. Perda das forças físicas. Claro, é evidente que nós não temos a mesma força física que os jovens têm. Por exemplo, eu quando vou abrir um pote de um vidro de maionese, de molho e tudo, eu já não consigo mais abrir sozinha. O que eu tenho que fazer? Pedir ajuda. Peço ajuda para minha nora, que está mais próxima nesse momento. Porque nesse momento estou vivendo com meu filho, minha nora, os meus netos aqui no Canadá, por circunstâncias da vida. Então, é ter a humildade de assumir que os meus dedos, as minhas mãos, já não conseguem mais abrir aquele pote. E qual é o problema? Eu já abri muitos potes de maionese, muitas coisas mais difíceis foram feitas com a mão. Agora não dá mais? Peça ajuda. Vai ser mais feliz do que teimar em fazer sozinha. Porque quando você fica teimando em fazer sozinha, você vai tomando consciência que você perdeu. E a gente não perdeu nada. O envelhecimento não é perda o tempo todo. Nós vamos ver no caminhar das reflexões também as coisas que nós vamos ganhando. Falei um pouquinho da perda das forças físicas. Vamos falar também da perda da beleza. Tem pessoas que sofrem com cada ruguinha nova que aparece no rosto, com cada fiozinho de cabelo branco. E daí? O cabelo branco tem jeito, vai tingindo, as rugas tem jeito, vai pondo botox, fazendo plástica. Quem gosta, quer fazer e se sente bem, deve fazer sim, deve manter os cabelos na cor que gosta mais, não tem problema nenhum. Isso é o mais fácil. O problema é que o envelhecimento é contínuo e ele vai continuar. Então, o que nós temos que fazer? Não nos fixar nas perdas, mas entender que envelhecer é um processo e que se nós fixarmos nas perdas, nós só vamos, o envelhecimento para nós só vai ser uma tristeza. Então, nós devemos ser gratos na velhice, gratos por tudo. E principalmente nos fixarmos muito mais em Deus. Vamos lembrar que quando a gente acorda, a gente tem mais uma manhã. E quando acordamos, nós vamos tomando consciência de como está o nosso corpo nessa manhã. Algumas pessoas, quando acordam, elas já começam a reclamar daquilo que dói, daquilo que não está funcionando direito. Quanto mais você presta atenção naquele joelho que dói, maior vai ser a dor que você sente nele.
ao invés de se fixar nas partes do seu corpo que não estão funcionando muito bem, pensa nas que funcionam bem. Se fixe nas partes que estão funcionando bem. Você está ouvindo? Que bom, você ouve. Agradeça porque você está ouvindo. Você está enxergando, você pode olhar, você pode sentir o cheiro. Tem coisa mais gostosa do que acordar de manhã e logo sentir o cheiro do café? Eu costumo dizer que o cheiro de café é mais gostoso do que o próprio café, né? Aquele cheirinho bom, o cheiro de café nos faz lembrar que o dia começou. E se começou o dia, é mais um presente. Tanto que o dia nós chamamos de presente, né? Ontem é passado e amanhã é futuro. Se eu acordei hoje, eu ganhei o presente. E eu tenho hoje. Então, é aí que nós temos que nos fixar. Se eu tenho tato, eu vou acariciar os netos, eu vou tocar objetos que me fazem recordar de coisas boas. Se eu enxergo, eu agradeço porque eu vou olhar fotos antigas, por exemplo, e recentes também, e vou recordar, vou rir muito de ver fotos antigas e às vezes chorar também. Faz parte da nossa vida. Às vezes, a gente simplesmente observa a natureza, anda um pouco, passeia um pouquinho debaixo de umas árvores, num jardim, num parque, observa. Ah, mas eu não tenho condições de observar, não tenho condições de sair de casa. Ora, você não tem janela na sua casa? Sente-se próximo de uma janela e observa a natureza lá fora. Eu vou dizer uma coisa para vocês que está acontecendo agora comigo. Eu estou aqui, como eu disse, no Canadá, e agora nós estamos vivendo o inverno. Então, o inverno é muita neve, é muito frio. Então, eu simplesmente, como não dá para sair alguns dias eu saio e vou caminhar na neve. É uma experiência maravilhosa, é gratificante. E eu fico da janela observando lá fora a natureza coberta de neve e eu fico maravilhada de ver a beleza indescritível que é a natureza coberta de neve. A gente, quando não conhece essa realidade, não faz ideia de quanta beleza está escondida numa natureza coberta de neve. Quem nunca viu, não faz ideia. Então, a gente imagina que onde o inverno é coberto de neve, a paisagem fica... Eu mesmo imaginava isso, que a paisagem ficaria uma coisa muito triste, porque ela ficaria branca e cinza, né? Sem cores. Mas não é isso. A natureza coberta de neve, ela esconde tesouros maravilhosos, e inclusive os pinheiros que estão cada vez mais verdes no inverno, cobertos de neve, os esquilos que brincam na neve. Então, nós temos que aprender que se nós ainda estamos aqui, é porque nós ainda temos que aproveitar e ainda temos tarefa para cumprir. Nós vamos ver ao longo da reflexão do livro. Então, ao acordar, quando você toma consciência de que acordou mais um dia, sinta esse presente. Esse é o nome do dia de hoje, é presente. E seja agradecidos. Olha, se a gente for pensar bem, a gente ficaria aqui o dia inteiro só agradecendo. Tantas são as coisas que nós devemos ser agradecidos. Então, dessa forma, a gente tem que pensar assim, não devemos reprimir o nosso envelhecimento. Até porque reprimir o envelhecimento é impossível. Muitas pessoas têm uma visão um tanto apavorante
têm muito medo do envelhecer. Elas têm medo de ficar desamparadas, de ficarem necessitadas de cuidados e não ter quem cuide, da família colocá-las no lar de idosos. Elas têm medo da viuvez, têm medo de doença. Medos, medos e medos. Então, é preciso parar, olhar para esses medos e enfrentá-los. E é pela fé que nós sabemos que, apesar da velhice, apesar da doença, nasce em nós uma outra vida, uma vida de uma profundidade muito maior, uma vida de alegrias inimagináveis. E eu vou dizer o que São Paulo diz a respeito do envelhecimento. São Paulo diz assim: é por isso que não desfalecemos, ainda que o seu ser humano se decomponha, o ser humano interior se renova a cada dia. Então, a vida, os velhos permanecem jovens porque esperam em Deus. Aí vocês vão dizer, jovem? É uma palavra que parece que não combina com a velhice. Pois eu vou dizer para vocês por que combina. O autor disse uma frase que eu achei extremamente importante. Ele diz o seguinte: jovem é quem tem futuro e quem tem diante de si a eternidade toda. Então, jovem, nós todos somos jovens, porque nós temos futuro. Nós temos uma eternidade toda diante de nós. Então, a arte de envelhecer bem-sucedida, ela não é bem-sucedida por si só. Nós temos que aceitar que o sabor daquilo que nós até agora falamos, vivemos e fizemos, esse sabor vai se perdendo. Mas é precisamente nisso, nessas perdas, que nós temos uma nova chance de reconhecer que por trás de tudo que fizemos, nós fizemos, na verdade, o que tínhamos que fazer. Fizemos nossa obrigação. Não é verdade? O Evangelho já diz isso. Servos inúteis fizeram apenas o que tinha que ser feito. Então, para que ficar olhando para o passado? Nós não podemos ficar vangloriando-nos do passado, porque na velhice nós temos que descansar sobre o que nós fizemos no passado. Na velhice, nós temos que trabalhar-nos. Dentro de nós que está o trabalho. E trabalharmos sempre mais, sempre de novo. Então, também na velhice, é preciso, necessita-se da disposição de trabalhar, mas trabalhar em si. E firmar a sua vida em novas bases, para que a velhice seja bem-sucedida. Tem um autor chamado Martin Buber. Ele diz o seguinte, que envelhecer é algo magnífico quando não se desaprendeu o que significa começar. Então, olha bem, envelhecer é algo magnífico quando não se desaprendeu o que significa começar. Então, na velhice, nós estamos sempre começando. Nossa velhice só encontrará realização plena se nós nos aceitarmos com tudo, com os sucessos e com os fracassos. Então, devemos nos reconciliarmos com o nosso passado. O passado não volta atrás. Nós não podemos mudar o que passou. Se o que passou trouxe dores, sofrimentos, perdas, mesmo assim nós não podemos mudar. Mas o que nós podemos e devemos mudar é nossa atitude em relação ao passado. O passado não tem mais nenhum poder sobre mim. Ele já passou. Então, agora eu sou responsável pela maneira que eu gostaria de viver a minha velhice. Viver o meu agora, o meu presente. Se houve perdas, tem gente que fica assim,
Ah, eu perdi meu marido, perdi filho, eu perdi bens, Deus não me ouviu. Se a gente refletir, a gente vai ver que houve muitos ganhos, mas houve muitas perdas. E na velhice, nós somos desafiados a abandonar, inclusive, as imagens que a gente fazia de Deus. Isso é muito sério. Abandonarmos as imagens que nós fazíamos de Deus e confiar-nos ao Deus incompreensível. Porque Deus é incompreensível. E a gente, quando é mais jovem, na idade adulta, a gente muitas vezes vive negociando com Deus e tendo conversas com Deus, que Deus deve rir da gente. Depois, quando a gente entra nessa fase de envelhecimento, a gente começa a perceber isso, que Deus é incompreensível. E é nesse Deus que eu tenho que basear as novas conquistas do meu envelhecimento. Então, na esperança da misericórdia desse Deus, nós também devemos ser misericordiosos com nós mesmos e nos perdoar-nos naquilo que nós nos acusávamos até agora. Isso é muito importante. Tem gente que carrega fardos porque não se perdoa de coisas que fez ou de coisas que deixou de fazer. Então, Deus é misericordioso. Se Deus me perdoa, por que eu mesmo não vou me perdoar dos erros cometidos no passado? Então, temos que aceitar nossos próprios limites e há que se ter humildade de aceitar os limites que agora vão ficando cada vez mais estreitos, cada vez mais menores. Faz parte desses limites ou ficar mais fraco. Tem algumas pessoas que quando percebem que estão envelhecendo, não aceita esse enfraquecimento da velhice. E faz tudo, quer fazer tudo que os jovens fazem, como que competindo com os jovens. Não adianta. Essa competição, os jovens já ganharam. Nós também fomos jovens. Agora é a vez deles. Aceitemos os nossos limites, os limites físicos. E uma outra coisa, aprender a lidar com a solidão. A solidão faz parte da velhice. Às vezes, a solidão acontece na vida de um idoso porque ela não está conseguindo ouvir direito. E aí o que acontece? Ela se isola e a família acha que ela se isola porque ela não está querendo conversar mais, que ela quer ficar quieta no canto dela, que não quer mais conversa, e tudo isso, que ela quer viver no mundo dela. Preste atenção, às vezes não é nada disso. A pessoa tem uma dificuldade auditiva e ela fica com vergonha de ficar perguntando para as pessoas: o que você falou mesmo? Você pode repetir isso? Eu não consegui ouvir. E por ela se envergonhar de fazer isso, ela se afasta. E ela fica sozinha. Ora, um aparelho de surdez resolve essa solidão. Isso não é uma solidão normal. Então, essa solidão pode perfeitamente ser evitada. A solidão de não conseguir ouvir já foi resolvida há muitos anos atrás com excelentes aparelhos auditivos, aparelhos tão pequenos que nem se percebe. E a pessoa volta ao convívio dos familiares, com os netos, com os amigos, pode participar de tudo fora de casa, quando ela volta a ouvir. É um renascer para o idoso que está perdendo a audição, quando ele consegue voltar a ouvir. Mas voltando na solidão. A solidão faz parte da velhice. O ficar só faz parte da velhice. Eu, por exemplo, amo ficar um pouco sozinha. Por quê? Quando eu estou sozinha, eu posso aproveitar o estar só para ler, para refletir, para meditar. Então, é uma solidão que não significa abandono. Muitas pessoas sentem que a solidão é um abandono, que as outras pessoas as abandonaram, que ela está só.
sentem-se completamente abandonadas. Elas não estão preparadas para ficar sozinhas, porque elas se sentem desprezadas, isoladas, deixadas sozinhas, abandonadas. Essas pessoas que têm esse sentimento, é preciso perceber que não dá muito para fugir disso, mas que é preciso também se preparar para lidar com essa solidão, porque ela é inerente à velhice. Aprender a suportar a solidão é necessário, porque é a solidão que é a fonte de felicidade e de serenidade. Só pode aceitar a solidão quem se volta para dentro de si e de lá entra em contato com o seu eu mais profundo. Não é no meio do barulho que a gente consegue isso. É no silêncio, é na solidão. Nisso, a pessoa será capaz de repousar em si mesma e vai sentir-se aí resguardada em Deus. Nós não podemos fugir, como eu disse, da solidão, da doença. Não podemos fugir da morte. Devemos aproveitar a solidão como chance para avançar. Tá vendo como a solidão vai trazer frutos? Quando na solidão nós descermos à profundeza do nosso coração, nós vamos lá encontrar Deus. Deus está em nós, Ele nos envolve. Nós sabemos disso. Ele nos envolve totalmente com a sua proximidade amorosa e saudável. E a tranquilidade que encontramos em Deus é que agora ampara a vida nossa dos idosos. Essa tranquilidade que nos dá amparo. E essa tranquilidade que a gente sabe também que vai nos receber na morte. Essa certeza é que nos faz suportar a solidão como fonte de autêntica espiritualidade. A mística nos diz que existe dentro de nós um espaço onde mora Deus, onde mora o mistério. Então é nesse espaço que eu preciso ir. Se eu estiver em contato com esse espaço, que é o meu espaço interior, eu vou encontrar a tranquilidade, não a solidão. E aí eu posso me sentir em casa, porque eu vou estar junto de mim mesma. Então a solidão não existe mais, ela foi transformada. Então, para encerrar esse capítulo, nós concluímos que a solidão, quando bem aproveitada, quando desfrutada de maneira útil, ela nos leva para a nossa verdadeira casa, que é onde mora o mistério, onde mora o próprio Deus em nós. E assim, encerramos nosso áudio de hoje e voltamos no próximo áudio, quando a gente continua refletindo. Deus abençoe, um beijo para todos.